Vamos agora falar sobre logística no agronegócio, que é um dos maiores desafios do setor. Para enfrentar, então, os desafios, existem ferramentas para a logística que podem, então, ajudar o agro. Sobre o assunto, eu converso com Rony Bolsinha, diretor de Engenharia e Construção da Engemon. Bem-vindo. Tudo bem, Simone? Boa tarde. Tudo jóia. A logística no agro é estratégica, não é mesmo, Rony? Mas diante, então, de safras que a gente sempre mostra aqui sendo escoadas pelas rodovias, não é? Transporte também de sementes, fertilizantes, tudo pelas estradas também. Como tornar essa operação ela mais eficiente com queda nos custos, os principais desafios, então, da logística? Simone, na verdade, assim, o mercado logístico, né, acho que nos últimos 10 anos, acho que vem desenvolvendo muito, né, quando a gente pensa em logística como um todo. Né? Com o crescimento do agro, eu acho que foi um gatilho, né, muito grande para isso. Como que os produtores se prepararam para isso? Não só os produtores, como também os grandes importadores e exportadores. Né? Eles investiram bastante no sistema logístico de ferrovias, né? A gente pega os grandes exportadores e importadores hoje, eles têm, inclusive, alguns com ferrovias próprias, principalmente quando se fala do agro, e locais para armazenagem, né? Galpões ou silos de armazenagem. Mas a logística é muito mais abrangente, né? A gente também teve um grande crescimento quando você fala de logística no e-commerce, porque além da gente ter os varejistas, os grandes atacadistas que já tinham grandes projeções logísticas, né, de galpões logísticos, a gente teve uma invasão do e-commerce nos últimos anos no Brasil, né? A gente teve a entrada de uma empresa argentina que está muito grande, hoje, acho que hoje é uma das mais fortes no Brasil. A gente teve a entrada de algumas chinesas que são grandes lá fora e estão se fortalecendo muito dentro do Brasil. E nos últimos 5, 6 anos, principalmente na época de pandemia, esse mercado quase que dobrou. Não, falando bobagem, né? Ele triplicou de tamanho e tem uma demanda gigantesca por locais para distribuição logística disso, tanto em grandes centros quanto nas regiões mais periféricas dos grandes centros, né? É um mercado com uma tendência de crescimento aí, acho que para os próximos 5, 6 anos, de pelo menos 30%, 40% ao ano, porque ainda tem muito espaço para isso crescer. Espaço para isso crescer. A gente também vê que quando a gente fala da logística em si no Brasil, para escoar a safra, a gente vê que o setor fala, né, que precisa de mais ferrovias, precisa de mais armazenagens, né, para melhorar todo esse trânsito, né, melhorar a logística, diminuir custos aí dos nossos produtores. Mas, por outro lado, também você traz aí em relação aos produtores, não é, com essas tecnologias para conseguir planejar essas rotas, reduzir custos, melhorar também a rastreabilidade, não é? Garantindo também tudo isso, insumos, produtos que cheguem a tempo certo e também com qualidade, não é? Automação de armazéns também? Com certeza. Hoje, se você pegar, independente do mercado, tá? Se você fala do agro, você fala de e-commerce, você fala de varejistas, atacadistas, grandes magazines, eu acho que eles investem e vão continuar investindo, né? Muito nesse mercado de automação ou automatização dos seus galpões logísticos ou dos seus centros de distribuição, porque é onde eles vão ganhar o diferencial na assertividade, na distribuição, na captação e no despacho das mercadorias, otimizando inclusive frete, né? Assim, tem uma inteligência já por trás disso que um entregador, por exemplo, do e-commerce, ele sai direcionado a entregar numa certa região, sem mistura de regiões, para que ele otimize o tempo dele e barateie as entregas, né? Quanto menos ele andar, mais barato ele vai ficar na entrega. E quando você fala do agro, escoamento de produção, é a mesma coisa, né? Assim, tem toda uma inteligência por trás disso para você calcular a melhor rota, a melhor otimização em capacidade do modal, né? Pode ser um caminhão, pode ser uma barcaça. Tem investimento em modernização e automação das linhas férreas, né? Algumas operadas por grandes operadoras mundiais. Tem investimentos já muito bem estruturados
o transporte hidroviário, que isso também barateia muito a safra, por conta de volume, né, o escoamento de safra, e automaticamente os fretes e o transporte logístico disso vai ganhando escala e ganhando melhorias em relação a custo, né? Custo e qualidade, né? Quando a gente fala de custo também tem qualidade, porque quanto mais automatizado e melhor for o seu escoamento, menor a sua perda e automaticamente você ganha em tudo. Rony, para a gente estar finalizando, o que pode melhorar então, não é, para colocar tudo isso que a gente falou, né, até nas exportações, melhorar cada vez mais esse transporte, melhorar cada vez mais esse escoamento da safra, uma safra recorde que a gente vê, né, puxando para o lado do agro, né, essa safra recorde que a gente vê que já acontece nessa safra 24-25. Olha, eu acho que vontade de investir, a gente tem grandes grupos com vontade de investir. Talvez a gente tenha que melhorar ou facilitar um pouco, ou dar um pouco mais de, até mudando, né? Dar um pouco mais de ênfase nas liberações e aprovações para a construção de novas hidrovias, novas ferrovias e novas rodovias, aí mesmo que seja, assim, a gente esteja falando de ampliações, né? Duplicações. E quando a gente fala que a nossa safra está muito concentrada no centro-oeste, e é verdade, né? Tem bastante coisa no centro-oeste. A gente precisa melhorar as infraestruturas. O problema é que a gente tem prazos de aprovação muito longos, talvez não viabilizem no prazo que a gente necessita. Talvez uma força-tarefa, né, dos órgãos governamentais aí para essas aprovações talvez melhorem esses prazos. Acho que ajudaria bastante o setor. Tá certo, Rony Bolsinha, que é diretor de Engenharia e Construção da Engemão. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no nosso jornal. Uma boa tarde para ti e até uma próxima aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.